Olá a todos, meu nome é professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, eu sou engenheiro elétrico, matemático, físico, mestre em matemática e mestre em física, e estou aqui dando continuidade à questão de geometria analítica, que no caso no vídeo 1 eu cheguei a fazer a letra A dela, e agora eu vou fazer a letra B dela. O meu canal O Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana resolve, entre outras divulgações da área científica, resolve problemas em que alunos com dificuldades em determinadas matérias como cálculo, geometria analítica, álgebra linear, físicas, matérias geralmente da área acadêmica, da área de curso superior, alunos que estão com essa dificuldade, é só me pedir e eu vou resolver. Questões de livro, questões de prova, é só pedir e eu resolvo, dentro dos meus contatos que estão na descrição do vídeo. Então agora vamos ali à letra B. A letra B é uma continuidade da letra A do problema anterior que eu já resolvi. Era para, resumindo, eu não vou falar o problema como um todo, uma vez que já foi dito no primeiro vídeo. Eu tinha o ponto A, o ponto B, tinha um ponto genérico P, que me dava esta situação aqui de lugar geométrico, que era uma circunferência. Então, eu calculei a distância do genérico P até A, do genérico P até B, obtive esta formação algébrica, que descreve a distância de P até A, essa formação algébrica, que descreve a distância de P até B, joguei no lugar geométrico, desenvolvi o lugar geométrico, abri a equação do lugar geométrico, que era uma circunferência, achei uma circunferência, e como toda boa circunferência, sempre começa com x ao quadrado mais y ao quadrado. Torna a dizer que é condição fundamental para ser círculo começar com x ao quadrado mais y ao quadrado. Porém, nem todo x ao quadrado mais y ao quadrado é círculo. Mas como o problema é que disse que esse lugar geométrico é um círculo, eu cheguei aqui a uma equação com x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4x menos 5 igual a zero, que é uma circunferência, através de um processo de abertura da equação, da transformação dessa equação aqui geral, que era uma equação geral da circunferência, eu transformei numa equação reduzida da circunferência, e com isso eu encontrei o centro e o raio, que está tudo descrito no primeiro vídeo desse problema. Agora, no segundo vídeo desse problema, se eu não conseguir fazer nesse espaço, eu vou apagar para criar, eu vou apagar essa primeira parte aqui do primeiro vídeo, para poder chegar a uma região de espaço aqui. Tem um espaço, uma região aqui no quadro que eu possa resolver o problema. Na verdade, eu vou até apagar agora, tá? Uma vez que está aqui, eu vou apagar, mas vou copiar aqui o centro da circunferência e o raio, porque ele será útil para mim aqui. Eu vou apagar aqui mais uma vez o meu Big Bang, que já foi o relógio, que tem as mesmas batidas do Big Bang de Londres. Ele bate de 15 em 15 minutos e os meus vídeos sempre serão acompanhados desse som, de 15 em 15 minutos. Então, eu vou apagar aqui essa parte aqui, vou ficar só com a equação geral e com o que me interessa, que eu acho fundamental, que é ter o centro da circunferência, que eu já calculei aqui, centro, porque ele pode ser útil lá e vai ser. Ele vai ser útil. Centro da circunferência, que é menos 1 e 2, e o raio da circunferência, que é igual a raiz de 10, foi tirado daqui. Então eu vou apagar esses cálculos que pertencem ao primeiro vídeo, justamente para criar uma área útil de resolução do lado de cá. Eu acredito que com esse pedacinho aqui deve dar para resolver. Não é tão grande assim, não é tão grande a próxima resolução que vai ser feita ali. Então, dentro desse aspecto, vamos agora, deixa eu marcar aqui. Isso. Agora, então nós temos, é importante dizer que isso para uma interpretação geométrica mesmo, fazer um desenho disso,
que está acontecendo aqui é que eu tenho o eixo cartesiano. Tenho aqui um ponto que é o centro, menos 1 no x. E 2. Vamos fazer o menos 1 mais para cá. Bem encostadinho aqui. Isso, menos 1. Um zero menor aqui, né? Que é para não encostar no 1. E um 2 no y. Um 2 estaria aqui. Então aqui é o centro. Aqui é o ponto central. E o desenho melhor? Um pouco. Ficou uma cartesiano meio. Plano cartesiano meio mal escrito, mal desenhado, né? Vamos fazer alguma coisa um pouco mais decente. Não estou fazendo com régua, nem com instrumentos de precisão. X e y. Está aqui. 0. Aqui é o menos 1. E aqui 1 e 2. Ou seja, x menos 1 e y 2. Está aqui. Então aqui eu vou fechar o ponto. E isso aqui é o centro de uma circunferência. Centro de uma circunferência. Cuja o raio é raiz de 10. Ou seja, se eu pegar o compasso, colocar aqui, medir raiz de 10. Tá? Quanto que é raiz de 10? 3, qualquer coisa. Então eu vou medir 3, qualquer coisa, tá? Na abertura do compasso, e girar o compasso e formar um círculo, um raio dele, digamos assim. Vai formar um círculo mais ou menos desse tipo. Sem precisão. Eu apenas estou tentando mostrar como é isso através da geometria. Tá certo? É isso que foi colocado no problema, que eu achei o centro e o centro está aqui. Menos 1 e 2. E o raio. Agora, ele me disse o seguinte: verifique se o ponto Q, 0 e menos 1, 0 e menos 1, ou seja, tem um ponto Q, 0, vou fazer ele até menor aqui, que é para criar espaço. Eu resolvi, senão vou ficar sem quadro, porque o quadro é pequeno. 0 e menos 1. Verifique se ele pertence à circunferência. A pergunta é: pertence à circunferência? Esse ponto está em cima da circunferência? Esse ponto, ele pertence à circunferência? Ele é um ponto que está em cima da circunferência? Vamos ver isso agora. Nós vamos pegar a equação da circunferência, que é essa de cá. Se nós temos a equação da circunferência, e eu já digo para vocês que eu tenho, porque ela está aqui. Eu achei ela, a equação geral da circunferência. Vamos pegar ela. Escrevê-la para cá. Tá certo? Escrever aqui. Esta é a equação da circunferência. Isso representa o círculo. E aqui eu tenho um ponto, 0 e menos 1. Aqui é o x do ponto Q. E aqui é o y do ponto Q. Sendo assim, se esse ponto pertence à circunferência, se ele estiver em cima da circunferência, o x dele vai entrar no x, o y vai entrar no y. E se as contas derem 0, é porque zerar tudo, é porque esse ponto
pertence à circunferência. Está em cima do traço da circunferência. Se não der zero, não está no traço da circunferência. Vocês podem perguntar, como é que é isso? É isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é o interrogável. Ele está ou não em cima da circunferência? Pega o x dele e joga na equação. Ó, 0 ao quadrado. Pega o y dele e joga no lugar de y da equação. Veja, eu peguei o x e joguei no zero, no x. O zero, que é o x, joguei no x. Peguei o menos 1, que é o y, e joguei no y. Vou pegar agora o zero, novamente, e jogar aqui. 2 vezes 0. Estou abrindo parênteses só para dar mais ênfase. Menos, eu estou jogando um valor ali. 4, parênteses, menos 1, que é o y. Menos 5, igual a 0. Veja, eu coloquei no lugar de x o 0, no lugar de y o menos 1. Ou seja, os valores x e y do ponto Q foram colocados em cima da circunferência. Se zerar, esse ponto Q está em cima da circunferência. Se não zerar, ele está do lado de fora, ou do lado de dentro ou do lado de fora. Se não zerar, ele vai estar dentro ou do lado de fora. Mas como é que eu sei se ele está dentro? Se der negativo, ele vai estar dentro. Se der positivo, ele vai estar fora. E se der zero, ele está em cima. Como é que é o negócio? Vamos lá. Ó, 0 ao quadrado é 0. Menos elevado ao quadrado dá mais. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 0 é 0. Menos e menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Menos 5 igual a 0. O que sobrou? 1 mais 4 menos 5 igual a 0. 4 mais 1 é 5. 5 menos 5 igual a 0. 0 igual a 0. Opa! Zerou! Deu 0 igual a 0. Então, que pertence à circunferência. Provado. Que pertence à circunferência. Provei. Você fala assim, só porque deu 0 igual a 0? Só não. É porque deu 0 igual a 0 que ele pertence. Para pertencer tem que dar 0 igual a 0. Tá, e se aqui desse um número positivo igual a 0? Número positivo igual a 0 não dá, isso é uma coisa falsa. Mas se desse um número positivo e 0 do lado de cá, significa que esse ponto estava fora da circunferência. E se desse um número negativo e 0 do lado de cá, significa que o ponto estava dentro da circunferência. E se der 0 igual a 0, significa que o ponto está em cima da circunferência. Mas será que está mesmo? Será que está mesmo? Tá, ele aqui, ó. 0 e menos 1. 0 no x, menos 1 no y. É aqui, ó. É aqui, ó. 0 e menos 1. Esse é o ponto que em cima da circunferência. Menos 1 de y, ó, está um pouco mal desenhado. Na verdade, o desenho está um pouco fora das medidas, mas aqui é o 0 e o menos 1. É onde a circunferência encontra o eixo y. Está provado o ponto Q pertence à circunferência. E agora? Agora está faltando uma outra etapa do problema. A etapa final desse problema número 1 é achar um ponto R tal que R seja um diâmetro da circunferência. R Q. Vamos pegar esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. É esse aqui que me interessa, olha só. É esse troço aqui que vai me interessar, ó. É ele que vai me interessar. Assim, ó. Eu tenho aqui menos 1 e tenho aqui 2. Esse é o centro. E tenho aqui, que é o centro, que é menos 1 e 2. E tenho aqui o ponto Q, que é 0 e menos 1. E tenho aqui, passando aqui, a circunferência. Eis a minha circunferência. Tá? Desenhar um pouco melhor para cá.
Pra cá. Isso. E está falando que eu tenho um ponto R, tal que R que seja um diâmetro de C. R, diâmetro, é aquele ponto que corta, diâmetro, ponto não, desculpa, diâmetro é o segmento de reta que corta a circunferência ao meio. Ou seja, se R e Q é o diâmetro, está cortando a circunferência ao meio. Então quer dizer que aqui é o R, está do outro lado, cortando a circunferência ao meio. Isso é o diâmetro. Tá aqui. Aqui eu tenho um R aqui, ó, aqui do outro lado. Esse é o diâmetro da circunferência. Tá certo? Aí fica aquela pergunta, mas qual é o valor desse R que está lá do outro lado em relação à circunferência? É isso, em relação ao ponto Q. Bom, eu vou precisar, gente, apagar aqui o problema número 1 para que eu possa desenvolver essa ideia, tá certo? Vou precisar aqui apagar aqui, trazer aquele desenho para cá, para achar. Então, seguindo o problema, eu vou até apagar, esse aqui eu não vou apagar não, tá? Então vou escrever aqui, continuando B. B, continuando, tá certo? Então, continuando lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, desenhar isso aqui é melhor. Acho que tudo vai ser melhor se eu desenhar. Eu tenho aqui o X e o Y, menos 1 e 2, que é o centro. Sei que o ponto Q, 0 e menos 1, pertence à circunferência. Sei que aqui é um raio. Sei que vale raiz de 10, porque todo raio vale raiz de 10. Então, ele quer achar do outro lado, porque diâmetro é do outro lado, um ponto R que fecha a circunferência. Tá aqui. Então, isso é um diâmetro. Aqui é raiz de 10, porque é o raio, e aqui também é raiz de 10. Só mostrando. Se aqui é o centro, e aqui é o raio, aqui é a raiz de 10. Aqui é o ponto Q, que é 0 e menos 1. Se o R está no diâmetro, é porque a distância de K é a mesma de K, tá? Então, aqui também é a raiz de 10. Ora, então, nós temos aqui esse diâmetro de R até aqui, que tem o centro no meio. Ou seja, se eu tenho um diâmetro que vai de R aqui, vamos chamar o R de X de R e Y de R. Já até escrevi aqui. E o Q de 0 e menos 1, porque nós temos esse valor que já foi encontrado lá. E o centro? O centro, vamos chamar ele de M. Mas por que M? É o ponto médio. O ponto médio é o meio do caminho. É o meio do caminho. Porque afinal é a raiz de 10 para lá, a raiz de 10 para cá. Então ele é o meio do caminho entre o R e o Q. E o valor desse centro, eu tenho ele aqui, ó, que é menos 1 e 2. Acabou o problema. Acabou. Porque agora é só jogar nas equações do ponto médio. Mas equações do ponto médio? Como é que é isso? Tá. Ponto médio, ó.
o médio de x é igual ao valor extremo de um em x, o valor extremo do outro em x, dividido por 2. Então, é o R, é o x de R, mais o x de Q, dividido por 2. Como é isso? O médio, que é o centro, é igual o x de um extremo mais o x de outro extremo dividido por 2. Quanto é o x do centro? É menos 1. Está aqui. Quanto é o x desse extremo? Não sei. X de R. Quanto é o x desse extremo? É 0. Sobre 2. Acabou. Está aqui. Vou pegar esse 2, passar para cá. Antes eu vou diminuir aqui. Menos 1 é igual a x de R menos 0, x de R sobre 2. Automaticamente, vou pegar, multiplicar em cruz, ou seja, x vezes 1, que está aqui de baixo, vou até fazer aqui, ó, menos 1 sobre 1, porque aqui tem 1 aqui de baixo, igual a x de R sobre 2. Multiplicando em cruz, eu vou ter que x de R, 1 vezes x de R é x de R, menos 1 vezes 2, menos 2. Opa, achei o x de R. Agora eu vou achar o y de R e fechar o problema. Está aqui. M de y, eu fiz o M, o médio de x. Agora eu vou fazer o médio de y. Médio de y será igual ao x, ao desculpa, fazendo y de R, mais y de Q. Sobre 2. Esta é a equação do ponto médio. Quem é o médio de y? É 2. Igual. Quem é o y de R? É y de R. Mais. Quem é o y de Q? É menos 1. Menos 1. E aqui tem mais. Menos 1 sobre 2. O que fazer? Vou multiplicar em cruz. Aqui vai dar 2 sobre 1, que é igual a y de R, mais e menos dá menos 1 sobre 2. Multiplicando em cruz, o que eu vou ter aqui? 1 vezes y de R menos 1 vai dar y de R menos 1. 2 vezes 2 vai dar 4. E qual é a solução do problema? Temos aqui a solução do problema. Fechando o problema, nós vamos ter y de R igual a 4. O menos 1 passa para lá com o mais 1. E o y de R será igual a 5. Com isso, nós acabamos de achar que o x do R é menos 2 e o y de R é 5. Resumindo, o ponto R ele é menos 2 e 5. Com isso, nós fechamos o problema número 1 como um todo. E vamos voltar ali, olha só, menos 2 e 5. Quer dizer então que esse local aqui, ele é o menos 2 no R e o 5 no Y? É aqui, ó. Menos 2 no X e cá em cima, cá em cima é o 5. Tá aí. Então, com isso, pessoal, nós fechamos esse problema. Problema número 1, que foi pedido a mim, foi feito em 2 etapas, em 2 vídeos. Está aí. Muito obrigado.